Olá, meus irmãos, vamos para o segundo momento da nossa Theopneustos 2, ok? Gravamos já uma série de 3 pequenos vídeos e a ideia é gravar mais uma série de 3 pequenos vídeos, tudo bem? Falamos que quando você se dirigir ao texto sagrado, tenha na sua mente a tríade: ler o texto, explicar o texto, aplicar o texto. Ler, explicar e aplicar. No sentido de explicar o texto, você vai precisar da ferramenta chamada hermenêutica, onde você vai descobrir o que está cercando o texto, o seu contexto cultural, um pouquinho da sua linguística, um pouquinho considerando conceitos que eram próprios da época, que nós chamamos de lapso temporal, né, considerando o tempo, ok? Então, tendo essa tríade na sua mente e fazendo uso da hermenêutica, que você pode usar bons comentários bíblicos, você pode usar um bom dicionário bíblico, você pode usar bíblias que tenha nota de rodapé explicativa, enfim, há várias ferramentas que você pode usar para este objetivo, ok? Uma outra coisa que eu queria considerar, grave isso ou anote se você não tem uma boa memória, é que o texto sagrado só tem um único significado. O texto sagrado ele pode ter várias aplicações. Ele pode ter vários sentidos para aquela pessoa, para você que está se direcionando ao texto e para os seus ouvintes. Ele pode pegar as lições do texto para a vida dele, né? Você para a sua vida e ele para a vida dele. Só que o texto sagrado tem apenas um significado. Quem escreveu o livro, escreveu com um título, com um assunto e destinado a um grupo de pessoas. Então, você precisa saber, né, compreender qual o significado daquele texto sagrado. Então, descubra o significado. O significado é único, o assunto é único. E a partir daí que você descobriu o assunto, o significado daquele texto, aí sim, com base nas ferramentas que você já utilizou, você vai então usar a aplicação, ou seja, a exegese do texto, ou seja, vai aplicar o texto na sua vida e na vida do seu ouvinte. Uma outra coisa que eu considero importante, por exemplo, se você vai falar, um exemplo, que você é contra qualquer tipo de ação militar, por exemplo, eu sou contra alguém que, por qualquer motivo, ou digamos, por todo motivo, tira a vida de alguém. Um policial, de repente, por legítima defesa, por defender o cidadão, ele mata o agressor. Ou mesmo alguém entra na sua casa e você, por legítima defesa, você não queria, mas você acabou tirando a vida daquele indivíduo, que a Bíblia vai entender, que a lei, a própria legislação, e conforme os nossos códigos, né, nossos códigos penais, vai entender que foi uma legítima defesa e que não houve uma ação desproporcional de força, todos aqueles aspectos jurídicos. Por exemplo, você vai pegar o livro de Êxodo, capítulo 20, quando vai falar sobre o decálogo, os 10 mandamentos, né? Muitas pessoas pegam aquele texto para condenar, né? Vários ateus gostam de fazer uso desse texto para falar o Deus que manda matar. Não, Deus de vocês é o Deus que manda matar. Só que a palavra matar, por exemplo, ela vai aparecer, o verbo matar aparece pelo menos umas 5 ou 6 vezes e em contextos diferentes. A palavra matar no livro de Êxodo, nos 10 mandamentos, o termo hebraico ali é assassinarás. Não, é diferente de matar. Não assassinarás seria matar alguém por motivo vil, motivo torpe, tirar a vida de uma pessoa sem causa. Então eu estou mostrando para vocês que temos que tomar cuidado com os termos, respeitar os verbos, os termos, dentro do seu devido contexto. O contexto de Êxodo, matar é né, não matarás e não assassinarás.
O contexto de matar em Josué é um outro termo que se usa, um outro verbo, e por aí vai. Então, nós não podemos generalizar conceitos. Então, fique preso ao texto que você adotou. Em cima do texto, descubra o que significa determinados termos e conceitos próprios daquele contexto imediato. O texto que você está usando. Tudo bem? Uma outra coisa que você precisa gravar isso na sua mente. Quando você se reportar ao texto bíblico, entenda o seguinte, que tem diversas aplicações o texto. Por exemplo, há textos, por exemplo, que são textos literais. Então, o texto se estrutura de forma literal. Literal, figurativo e simbólico. Eu vou explicar isso devagarinho, tá? Então, nem todo texto ele é literal. Nem todo é figurativo, nem todo é simbólico. Vou dar um exemplo, mas o que é literal, figurativo e simbólico? Vamos dar. Um exemplo de um texto figurativo. Salmo 6 e 6. Fala assim: eu enchi o meu leito de lágrimas. Eu enchi o meu leito de lágrimas. O texto vai falar de alguém que estava se afogando nas lágrimas. Pode alguém se afogar nas lágrimas? Você que é chorão, né? Tem alguns irmãos que gostam de chorar. Você que é chorão, mesmo que você, com toda a sua sensibilidade, você na sua cama chorando, você não vai molhar todo o seu lençol. Você não vai passar, nem que você passe uma noite toda, você não vai, aquilo vai extravasar da sua cama para o chão. Aqui trata-se, gente, você sabe muito bem, né, de uma figura de exagero. Aqui é uma figura de exagero, um texto figurado. Está falando, é uma hipérbole, é um exagero. Quer ver um outro texto figurado que a gente pode usar aqui como um modelo? Deus fortalece os meus chifres. Um salmo. Deus fortalece os meus chifres. Como Deus vai fortalecer os meus chifres? Por mais criativo que você seja, como que você compreende isso? Aí você tem que entender que a palavra chifre no contexto hebraico significa poder, força, se remete à força do boi, né? A palavra chifre representa o poder. O óleo, por exemplo, que era colocado dentro daquele chifre, né? Tem um nome próprio, um nome hebraico próprio. Então significa que era lançado sobre o rei o poder. A unção era o poder. O chifre representa o poder. Deus fortalece os meus chifres. Deus está dizendo, fortalece a minha força. Então temos que tomar alguns cuidados com textos figurados. Outro texto figurado é aquele, por exemplo, em que os espias foram espiar a terra, Canaã, terra prometida. Moisés mandou 12 homens. E chegando lá, eles ficaram tão assustados porque os homens eram grandes, né? Até a cidade muito fortificada, e os homens eram de grande estatura. Quando foram retornar a Moisés e fazer uma prestação de relatório, pelo medo eles falaram assim: nós perante os homens da terra, eram semelhantes gafanhotos, e nós aos olhos deles, semelhante a gafanhotos. Ele está querendo dizer assim, os homens são muito grandes. Mas entenda-se que, mesmo que os homens fossem de grande estatura, não pode comparar o tamanho de um homem com o tamanho de um gafanhoto. Então também aqui está uma figura de exagero para dizer, os homens daquela região são muito fortes, muito altos, né? E nós não temos condições no contexto, né, de conquistar a terra que Deus nos prometeu. Ok? Então uma figura de exagero. Vamos a um exemplo de um texto literal. Literal é como se encontra. Literal é aquilo que você lê e entende como está escrito. É como está. Por exemplo, Davi derrubou Golias. Davi matou Golias. Não tem que interpretar nada. Davi foi lá,
pegou uma funda lá com 5 pedrinhas, uma delas acertou a região, a fonte de Golias. Golias caiu ao chão, Davi foi lá e matou com a espada. Davi matou Golias, não tem que interpretar, é literal. Ele foi lá e matou o gigante, ok? Davi foi coroado. Davi foi ungido rei em Jerusalém e foi colocado sobre a sua cabeça uma coroa. Não tenho que interpretar coroa aqui como um velho, né? A palavra coroa para nós, né? Nos sentidos mais conotativos que se usa a expressão coroa, Samuel é um coroa, né? Samuel é um velho. Então, a palavra coroa para nós aqui é bem conotativo, tem um sentido conotativo. E quer dizer, não é denotativo, não é literal. Quer dizer, coroa igual alguém que tem idade, igual um velho, por exemplo, né? Então, estou citando para você aqui um modelo de o que é literal. Literal é aquilo como se encontra, é como é. Não tem que interpretar nada. Está escrito aqui, Davi foi e matou Golias. Você entendeu que ele foi e matou Golias. Simbólico. O que é simbólico? Simbólico e figurado não é sinônimo. Por exemplo, vou dar um exemplo só. Apocalipse capítulo 12, versículo 1, fala de uma mulher vestida de sol, com uma lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Como assim uma mulher vestida de sol, com uma lua embaixo, né? Desculpa, embaixo dos seus pés, com uma coroa, né? Uma coroa com 12 estrelas na cabeça. Como assim? Aqui está um outro exemplo de um texto simbólico. Aqui, coroa, vestida de sol, 12 estrelas, tudo isso aqui é um símbolo. Aqui é um texto simbólico. Então você tem que entender esse texto, não tenta aplicar esse texto, não tenta dar um sentido literal, um sentido denotativo para esse texto. É do jeito que você encontra. É um texto simbólico. Cada elemento aqui representa uma coisa. Tudo bem? Então, isso é importante você perceber. Que quando você se direcionar ao texto sagrado, que categoria é o texto? Ele é literal? Ele é figurativo? Ou ele é simbólico? Tudo bem? Então, isso é importante. Ok? Vamos parar aqui. Vou gravar mais um pequeno vídeo e a gente encerra por hoje para não me exceder e não fundir aí a sua mente de muita informação. Se bem que você conhece isso, eu tenho transmitido isso de vez em quando, não é? Nas pregações e nos estudos de quarta-feira. Tá bom? Então, vou gravar mais um vídeo porque está silencioso agora, já beirando a noite. Talvez eu consiga gravar mais um, tá? Até mais.